meio complicado, né? Perto está o Senhor, mas nós entendemos melhor, o Senhor está perto. Então, louvado seja Deus. Povo de Deus, certa feita eu estava orando e também passando por alguns problemas difíceis, né? Eu também fui criança, eu também fui adolescente, eu também passei problema, eu também tive dificuldade, eu tive tudo que você pode imaginar, e no caminho que você está andando, eu já fui, já voltei, já amarrei uma rede na árvore e estou esperando você passar. Eu costumo falar isso nas igrejas que eu tenho ido, e louvo a Deus. Mas a palavra do Senhor é aquilo que dá segurança para a nossa vida. Certa feita eu estava orando e falei com o Senhor dos problemas. Falei, Senhor, mas estou passando problemas assim. Teve uma época que eu já pedi para morrer também, viu? Aí, Senhor, tira a minha vida. Mas Deus não tirou até hoje. Então, quando uma pessoa chega a pedir para morrer, eu não sou nenhum louco para atirar na minha vida e eu mesmo me matar, né? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu fui criado numa igreja evangélica, fui criado com a Bíblia na mão, no meio de louvores, né? Então o Espírito Santo está na minha vida e não ia deixar eu me matar, ou senão, assim, então eu coloquei na mão do Senhor, falei, Senhor, esse problema eu não aguento mais, tira a minha vida. E o Senhor me respondeu que não ia tirar não, ele não tirou até hoje. Então, passando alguns problemas deste quilate, né? Lendo a palavra de Deus, veio essas frases que está escrito aí, veio na minha mente. Mas o Senhor está comigo. Mas por que eu estou preocupado dessa forma, querendo desistir até de tudo? Mas o Senhor está comigo. E eu fiquei meditando nessa palavra. Aí eu fui procurar um dicionário, numa enciclopédia bíblica que eu tenho, fui procurar lá e achei que estava no Salmo 23, versículo 4. E veja bem qual a mensagem que Davi trouxe, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Oh Senhor! Que dificuldade que Davi passou. Ele foi perseguidos pelos próprios irmãos dele, né? Uma vez, o rei Saul deixou a nação inteira, o exército inteiro na mão de Davi. E o bico de um gigante lá na frente. Olha, o gigante podia trucidar o Davi. E ele conhecia de perto isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está, porque tu, Senhor, estás comigo. Gente, na vida espiritual, na nossa estadia deste mundo, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Cantamos alguns louvores simplesmente maravilhosos. Eu costumo marcar, sabe? Eu gosto desse hino. Eu vim para adorar. De luz do mundo, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nossa, isso é simplesmente maravilhoso. Então tome posse da palavra de Deus cada vez que você vier na igreja, que o pastor for pregar, marque, estude na sua casa, na semana, e tome posse. O Senhor está comigo. E vai para o seu trabalho, vai arrumar uma casa, vai na escola, vai no supermercado, mas o Senhor está comigo. Oh, glória a Deus. Aí eu fui para frente, né? E o Senhor me deu outra frase que eu fui buscar também onde estava. Mas o Senhor é a força da minha vida. Como que diz o começo do versículo lá? O Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem temerei, isso, né? O Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem temerei, de quem terei medo, né? Conforme a versão que a irmãzinha ali leu, de quem terei medo?
Senhor é a força da minha vida. Se o Senhor está comigo, o Senhor é a força da minha vida. Vou ter medo de quê? Medo de problema? Medo de dificuldade? Medo do amanhã? Não vou ter medo. Mas é preciso que você tome posse da palavra. Viva isso na sua vida diariamente. Eu costumo falar na segunda igreja que eu prego de manhã, domingo de manhã, eu falo assim, gente, você veio aqui para adorar ao Senhor. Você não veio para ter comunhão com Deus. Você veja, a princípio, isso cria até um impacto, né? Então você veio aqui, não veio para adorar ao Senhor, não veio para ter comunhão com Deus, mas que barbaridade. Mas veja bem, ó, aqui você veio para adorar ao Senhor. Comunhão com Deus, povo de Deus, é 24 horas por dia. Então, onde que eu vou ter comunhão com Deus? Lá na minha casa. Lá na sua casa. É lá que você vai separar uma hora para você ler a palavra, para você orar, para você ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é 24 horas por dia. Então, se você vai dirigindo o seu carro, você está em comunhão com Deus. Se você vai no supermercado fazer compra, você tem comunhão com Deus. Se você vai trabalhar, você tem comunhão com Deus. Deus está comigo, Deus é a força do Senhor está comigo, o Senhor é a força da minha vida. Então é comunhão com Deus. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem quer que o Pai vá embora, diga amém. Oh, glória a Deus. Pior se eu dissesse que eu ia fazer, pastor. Mas eu, como eu sou um homem de palavra, larga esse microfone e ir embora. O pastor que Deus declara e ir embora a pé correndo. Glória a Deus. Ô Senhor amado, Deus tem misericórdia de mim. Por isso que eu estou pregando a palavra até hoje. Mas o Senhor é a força da minha vida. Então você veio aqui fazer o que, gente? Você veio ter comunhão com a igreja. E aqui você veio para adorar ao Senhor. Amém? Guarda isso no vosso coração. Escreva isso, porque você não vai ouvir isso com facilidade. Alguns pregadores vão vir aqui e vão até meter o pau em você. Tenha fé, irmão. Tenha fé, porque está atrás de Mesaque e Abednego, foi jogado na fornalha por ardente, e eles não reclamaram. Eles reclamaram do que? Se reclamasse lá no fogo, não ia reclamar mesmo. Né? É porque Davi enfrentou o gigante Golias, e daí? Tem que ver com Davi. Tenha comunhão com Deus, e você vem aqui para adorar o Senhor e ter comunhão com a igreja. Estava conversando com o pastor, pelo que ele está fazendo, pelo que ele fez, transformou a casa dele numa igreja. Pô, gente, isso não é fácil não. Não é fácil não. Poucas pessoas fariam isso. E ele está começando aqui, daqui a pouco você já está com um terrenão comprado, uma igrejona formada, uma chácara para você fazer retiro e assim por diante. Mas está começando aqui. Então você traz a vossa dízima, a sua oferta, para isso. Tendo uma visão de obra de Deus, reino de Deus. Mas você veio aqui para adorar ao Senhor. E você veio aqui para ter comunhão com a igreja. Eu preciso de você. Você precisa de você. Você precisa de você, você é assim. O pastor precisa de vocês. Vocês precisam do pastor. Isso é igreja. O problema é que você vê uma igreja na televisão, aquele povão, você pensa que é igreja. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Não é igreja, é um movimento. Agora, o pastor lá está certo. Se ele conseguir o que ele está prevendo, que ele diz que consiga, está pregando a palavra, né? É um homem de fé, ele vai conseguir. Mas,
Esquece lá, aqui. Uns precisam dos outros. Eu preciso da sua oração. Você precisa da minha oração. O pastor precisa da sua oração. Você precisa da oração do pastor. Isso é igreja. Isso é comunhão. Caminhando pela palavra de Deus.